E hoje é dia de conferirmos a carteira de um inscrito aqui do canal. Ele tem 75 mil investidos em fundos imobiliários e hoje a gente vai descobrir quanto de dividendo ele está recebendo de todos esses fundos imobiliários e quais são os fundos imobiliários que ele tem na carteira. Além de conferir todos os dividendos e fundos imobiliários, também a gente vai conferir quais são as ações, empresas aqui no Brasil que ele está investindo. Também tem investimentos internacionais que também a gente vai conferir no vídeo de hoje. Aproveito para pedir para você curtir esse vídeo, seguir a página e me ajudar a chegarmos na meta de 1000 inscritos aqui no canal, que estamos quase batendo os 1000 inscritos, para a gente continuar trazendo mais informações de investimento aqui no canal para você. Então vamos para as informações do dono dessa carteira de hoje. O nome dele é Éder, ele tem 46 anos, o foco dele está no recebimento de dividendos, por isso que boa parte da carteira dele está em fundos imobiliários. O perfil de investidor dele é arrojado e de fato a gente vai conferir lá na carteira de investimento dele que não tem nada de renda fixa, está tudo em investimento de renda variável. Observações que ele deixou aqui pra gente: eu comecei a investir tarde, minha carteira é nova, comecei a comprar ativos em novembro de 2023, então tem 1 ano e meio que ele está investindo, estou empenhado nos aportes. É uma carteira em construção com foco em dividendos, tenho ações perenes, um pouco dolarizado, investimentos internacionais que a gente vai conferir, vou começar a comprar renda fixa e o principal foco é nos fundos imobiliários. Hoje tenho 17 ativos de fundos imobiliários de diversos setores. Mês passado já recebi um valor ali de dividendos que a gente vai conferir lá na prática. E o foco é continuar aportando para ganhar cada vez mais de dividendos. Ficaria feliz de você analisar minha carteira. Grande abraço. Abraço, Éder, e vamos então conferir a sua carteira agora. E aqui está a carteira do nosso amigo Éder. Vamos conferir primeiro como que está a situação da carteira dele e depois, na sequência, a gente já vai vir aqui para a aba de proventos para a gente verificar o volume de dividendos que ele tem com 75 mil investidos somente em fundos imobiliários. Então aqui primeiro ele tem um valor bem considerável aqui já investido, ó, são 111 mil reais investidos. Um saldo bruto aqui de 110 mil, a carteira dele está um pouco no negativo. A gente vai ver que boa parte disso está por conta dos fundos imobiliários, tá? Os ativos de fundos imobiliários, uma quantidade considerável está no negativo. E a rentabilidade dele aqui, apesar da carteira estar no negativo, mas como ele recebe uma boa quantidade de dividendos, a rentabilidade está no positivo em 37%. E aqui está a evolução da carteira dele. Ele começou a investir lá em novembro de 2023, depois ele foi aqui subindo, ó, e hoje ele já está aqui no montante de 110 mil. Porcentagem aqui da carteira dele, como está dividida? Quase 70% em fundos imobiliários, que é o maior volume, de fato é o foco dele aqui. 30% em ações aqui no Brasil, tem rates de 1,76 e também ele tem aqui um pouquinho de ETFs internacionais. Vamos conferir o que ele tem de ação primeiro aqui. Gostei bastante das empresas que ele tem em carteira aqui. Ele tem 32 mil em ações aqui no Brasil que também pagam dividendos. Ele tem Banco do Brasil que está positivo aqui em 13%. Petrobras também está aqui numa variação negativa de 10%. De fato, Petrobras deu uma caída aí por alguns problemas, mas é uma ótima oportunidade para comprar mais Petrobras no momento. Ele tem Cemig, que é uma companhia de energia lá de Minas Gerais, negativo de 5%. Ele tem Taesa, outra companhia de energia excelente, no positivo. Ele tem Caixa Seguridade, que é do aglomerado da Caixa Econômica Federal, também está no positivo. E ele tem outro banco aqui que é Itaúsa, do grupo Itaú, também está no positivo e 24%. Variação aqui de quase 4% positivo nas ações dele. E comprou aqui excelentes empresas, tenho todas elas, exceto a Caixa Seguridade aqui que eu não tenho. Todo o restante também estou contigo nas ações aí, excelentes empresas para investir. Agora vamos para os fundos imobiliários que estão aqui no negativo em quase 3%. Vamos aqui pegar do que está positivo para o negativo. Aqui ele tem BTHF11, 370 ações, está no positivo em 8%, o que é bem considerável no momento que a gente está passando agora dos fundos imobiliários. 3 mil reais investidos. BTAL11 tem 35 ativos, está no positivo aqui em 4%, tem um pouco mais de 2 mil. XPML11, que é um fundo de shopping, 65 ativos, variação positiva de quase 4%, tem quase 7 mil em XPML11.
RZTR11, 60 ações, está aqui com mais de 5 mil investidos, também está no positivo em 3,5%. Tem o FGAA11, 350 ativos, também está no positivo, R$3.000 investidos. TRXY11 também está no positivo, R$3.300 investidos nesse ativo. OUJP11 também aqui está no positivo com R$203. A LZR11 tem 20 ativos, tem R$200 investidos aqui. GARI11, que é um fundo também bem famoso, está aqui no 0 a 0 praticamente, quase R$6.000 investidos. Tem TRXF11, também aqui está com negativo em 2%, tem 6.750 investidos, investiu pesado, eu acho que é o maior ativo de fundos imobiliários que ele tem, está nesse ativo aqui. Tem SNAG11, negativo em quase 2%, quase 4.000 investidos. VRTA11 também está no negativo em 2%, quase R$4.500 investidos. CYCR11, negativo aqui em um pouco mais de 2%, também investidos aqui R$3.500. SNEL11, 600 ativos, negativo em 3%, R$5.000 investidos. HTMX11, quase 4%, tem aqui investidos R$6.223. WHGR11, 4% no negativo, quase R$4.000 investidos. Tem o FATN11, 11% no negativo, tem R$5.000 investidos. E o TGAR11, quase 20% no negativo, tem quase R$5.000 aqui investidos. O que a gente observa aqui do Éder é que de fato ele tem muitos ativos de fundos imobiliários, são 18 ativos de fundos imobiliários. De fato eu acho uma quantidade muito grande de fundos imobiliários para fazer toda a administração de avaliação de cada um deles, se continua valendo a pena, se não continua valendo a pena. A minha sugestão aqui para o Éder é diminuir um pouco a quantidade de fundos imobiliários que ele tem na carteira, entre 8 e 10 ativos no máximo, variando aí entre setores de fundos de papel, de tijolo, de shopping, de galpões, 2 de cada setor. Acho que já é o suficiente para você ter uma carteira bem diversificada e não estar tão pulverizada assim, e controlando um pouco mais o risco e também facilitando a avaliação aí da quantidade de fundos imobiliários que tem na carteira. Talvez ele já está pensando em fazer isso. Se a gente observar aqui, ó, ele colocou em comprar alguns, ele já tirou, né? Tá não aqui, que ele não pretende mais comprar, que é o caso aqui do XPML11, RZTR11 também ele não quer mais comprar. Então tem muitos fundos aqui que ele já setou como não. Talvez ele está pensando em tirar. Se não está pensando em tirar, talvez aí seja um momento para avaliar, Éder, de reduzir um pouco a quantidade de fundos imobiliários que ele tem na carteira. São quase 75.000 investidos e a gente vai conferir já na sequência quanto de rendimento que ele está recebendo desses 18 fundos imobiliários. E também ele tem aqui investimentos internacionais, tem 2 ETFs aqui. Um primeiro ETF é o JEPI, tem 2 ativos, um saldo positivo aqui de quase 2%, ele tem $111, e o VNQ também tem $89 desses 2 ETFs aqui internacionais. E também ele tem rates, que é o STAG, tem aqui, está no negativo em 7%, $173. Ele tem um rate aqui com o, tá aqui no positivo em 1%, tem $170. E para quem não sabe quem significa rate são os fundos imobiliários, só que lá na bolsa americana, tá? Então, além de ter fundos imobiliários aqui no Brasil, ganhando aqui rendimentos em reais, ele também tem rendimentos em dólar lá nos Estados Unidos. Agora vamos para o histórico de proventos, ou seja, de dividendos que o Éder tem na prática aqui, já está recebendo com todos esses fundos imobiliários e também com as ações que também pagam dividendos. A gente vai ver aqui o panorama geral, depois eu vou filtrar somente os fundos imobiliários quando ele está recebendo somente de fundos imobiliários. No geral aqui, em 2023, o Éder recebeu aqui um total de R$ 41,75 de dividendos, que dá uma média mensal aqui de R$ 13,48. Natural, ele começou a investir bem no finalzinho ali de 2023. Já em 2024, o cenário já muda drasticamente. Olha só a quantidade de dividendos que ele foi recebendo ao longo dos meses,
meses aqui recebendo mais de R$400 de dividendos, meses aqui batendo quase 600. Em dezembro ele recebeu R$783 de dividendos no ano passado. Ele recebeu no ano inteiro R$4.030 de dividendos, dando uma média mensal de R$335 todos os meses. Já em 2025 ele já superou, a gente nem está na metade do ano e ele já superou a quantidade de dividendos do ano passado, para a gente ver a bola de neve dos nossos reinvestimentos. Ele aqui em 2025 já recebeu R$4.460, que dá uma média mensal de R$371 todos os meses. Agora, olhando somente para fundos imobiliários, tá com filtro aqui, vamos ver só de fundos imobiliários quanto que o Éder está recebendo na prática. Em 2023 ele recebeu R$21 de fundos, somente de fundos imobiliários. Em 2024 ele recebeu R$3.200, que dá uma média mensal aqui de R$265. E em 2025 somente de fundos imobiliários, lá com R$75.000 investidos, ele recebeu no ano R$3.280 até o momento, né? A gente está em maio somente. Ele já recebeu mais de R$3.000, dando uma média mensal de R$273. E olha só que interessante, em 2025, em janeiro, ele já recebeu R$700 de fundos imobiliários, em fevereiro R$634, em março R$648, em abril R$701 e em maio, que só está começando, ele já recebeu R$574 somente de dividendos. Então a gente já tem uma média aqui dos investimentos lá dos fundos imobiliários que ele tem, investindo R$75.000, a gente tem uma média aí de dividendos de 600, entre 600 e R$700, que é a média que ele já está recebendo desde janeiro desse ano. E essa foi a carteira do nosso inscrito Éder. Obrigado pela participação e colaborar com a gente aqui no canal. E se você quer ter a sua carteira aqui no canal, se inscreva no formulário que vai estar no comentário fixado aqui logo abaixo.